Exame do polo cefálico fetal com a idade gestacional de 21 semanas. Morfológico, né? Ao se observar o sistema circulatório cerebral fetal, pode-se constatar que as artérias comunicantes anteriores estão dentro dos padrões de normalidade. A artéria cerebral média está dentro dos padrões de normalidade. As artérias comunicantes posteriores estão dentro dos padrões de normalidade. A artéria pericalosa está dentro dos padrões da normalidade. A vascularização cerebral demonstrada é compatível com intensa zona de vasculite. Gente, então a questão ela está assim, sugerindo que exista o padrão de normalidade, né? E basicamente perguntando para a gente qual é que é o vaso que está sendo observado, que está sendo evidenciado aí na sua normalidade, correto? Então essa é a figurinha, né? O plano sagital mediano que a gente está vendo. E aí, o que é que vocês responderiam? Então aqui a gente tem o corte da cabecinha, né? No plano do diâmetro parietal, descendo um pouquinho para chegar ali mais perto da base do crânio e conseguir identificar o polígono de Willis, né? E tá aqui ilustrado nesse atlasinho do Netter, né? Evidenciando aqui a artéria cerebral média, cerebral anterior e cerebral posterior. E aí, entre as duas cerebrais anteriores, a gente tem a comunicante anterior. E entre a cerebral média e a cerebral posterior, a gente tem a comunicante posterior, tá? Só para a gente lembrar aqui. O que que a gente vê, então, no nosso ultrassom com Doppler? A cerebral média, todo mundo sabe, né? Que é a que a gente mais comumente costuma medir no Doppler fetoplacentário. Né? E tá aqui com a siglazinha, tá? Lembra que a comunicante posterior, ela tá ligando a cerebral média com a cerebral posterior. Então tá aqui, ó, cerebral posterior, tá? E a comunicante a gente quase não vê, né? Bem pequenininha aqui, entre uma e outra. E a parte que vem pra frente aqui, ó, cerebral anterior, tá? A gente não consegue ver bem comunicante. Olha como ela é um vasinho discreto e pequeno do nosso Doppler, tá? Agora a gente tá indo para um sagital mediano, né? E aí a gente sabe na nossa cerebral anterior, tá? A cerebral média, ela tá cortada aqui, né? Então a gente não vê bem. A gente vê, ó, comunicante posterior ligando a cerebral média, deve estar saindo por aqui, né? Com a cerebral posterior, tá? Nessa figurinha. E aí a cerebral anterior, esse comecinho, e que se continua com esse vaso aqui, ó. Que tá irrigando essa estrutura, que é o corpo caloso. Que vasinho é esse? Artéria pericalosa. Muito bem, ó. Então, no nosso sagital mediano aqui, ó, o vaso que mais está em evidência, ó, esse comecinho na cerebral anterior, né, que se ramifica e vira artéria pericalosa, tá? Aqui a gente vê uns vasinhos, né, mas assim, provavelmente algo relacionado com a cerebral posterior, aí poderia ser que a gente estivesse vendo, né? Bom, vamos lá para as alternativas de novo da questão, ó. Comunicantes anteriores, gente, ó, as comunicantes anteriores que a gente nem vê, ó, como elas ligando as artérias cerebrais anteriores, não estão em evidência aqui. No máximo aqui a gente poderia até ver cortada, né? Mas impossível. Cerebral média, aí é que tá fora mesmo, né? Tá mais para lateral, a gente também veria ela. Passando para lateral nesse corte, difícil. Comunicantes posteriores, podia ser que a gente visse alguma coisa aqui ligando com a cerebral posterior, mas super difícil da gente conseguir identificar ela bem pequenininha, né? Assim, ó. Aqui estaria cortadinha. E a mais óbvia, mais evidente, o que está mais em evidência aí que a gente tá vendo que está dentro dos padrões da normalidade? A pericalosa, né? Essa tá mais fácil da gente ver. A gente não tá nem falando nada de vasculite, tá? Então,
Esse é meio que é o mais óbvio mesmo. O que aparece assim, tá na nossa cara, que é a pericalosa.